obra em nossa vida. Nós confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Cante. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande, quão grande é o Senhor, em quem nós temos vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Se levantar a mão direita fica mais bonito. Isso, cante para ele. Queremos o teu nome engrandecer. Se é verdade, cante mais alto. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Oh, nós confiamos em teu infinito amor, só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. A palma mais bonita que você puder bater para ele. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Vamos lá. Aleluia. Amém, irmãos? Graças a Deus. Os irmãos que estão nos acompanhando nas redes sociais, Deus abençoe também sua vida, sua casa, sua família, e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Queridos irmãos, os 28 capítulos de Atos dos Apóstolos, eles estão fazendo a narrativa de praticamente os 100 primeiros anos da história da igreja. O Dr. Lucas ganhou esse título de historiador porque ele fez um estudo muito apurado. Na verdade, Atos dos Apóstolos é a continuação do Evangelho de Lucas, onde ele estava tratando a sua narrativa a um homem chamado Teófilo. Lucas escreve sobre a vida de Jesus, o Evangelho, e ele continua falando do que acontece após a descida do Pentecostes, após Atos 2. Eu disse ontem na vigília que eu estava pregando algo muito interessante, eu quero compartilhar com vocês. Eu disse que de 40 autores bíblicos, 39 autores são judeus, só um é gentil, e esse gentil é o Dr. Lucas, que escreveu cerca de 37% do Novo Testamento, o Evangelho e o livro de Atos dos Apóstolos. Alguns estudiosos vão falar que Atos dos Apóstolos é a ação do Espírito Santo na igreja, então eles vão dizer que Atos dos Apóstolos é também Atos do pneuma, atos do Espírito Santo na história da igreja. E quando Lucas traz essa história, o livro de Atos ele já foi escrito, já foram feitos grandes best-sellers. Tem um autor americano chamado Mark Devin, ele escreve muito livro da parte eclesiológica, para igrejas. Ele tem um livro, são 9 marcas para uma igreja saudável. Tem um outro best-seller que é do Dr. Rick Warren, talvez seja, depois de Atos dos Apóstolos, um outro americano, seja o livro mais conceituado para falar dessa área, Uma Igreja com Propósito. É um livro grande, é um livro extenso,
que é respeitadíssimo na área acadêmica, mas nada vai substituir o texto de Atos dos Apóstolos. E precisamente esse texto que eu estou aqui com vocês, esses 4 ou 5 versículos, 2, 3, 6 versículos que nós temos aqui, eles vão falar como viviam os crentes. No capítulo 2, no capítulo 1, eles vão receber a demonstração de Cristo já glorificado para irem para Jerusalém, que desceria uma porção do Espírito. No capítulo 2, acontece que o Pentecostes acontece, eles são cheios de uma plenitude da graça de Deus muito forte. Se você pegar depois do capítulo 2, esse livro aqui, antes de falar isso, ele é dividido em 2 partes. Como Pedro é o apóstolo responsável pelo colégio apostólico, do capítulo 1 ao capítulo de número 8, o foco de Lucas é Pedro, mas a partir do capítulo de número 9 até o capítulo de número 28, o foco é Paulo e suas viagens missionárias. Então Lucas, como é discípulo de Paulo, vai dar uma moralzinha para Pedro nos outros primeiros capítulos, mas depois ele vai falar sobre o seu grande mestre, que era o apóstolo Paulo. E eu peguei esse texto aqui e intitulei algumas palavras aqui no original desses versículos, para mostrar como eram que viviam os convertidos. Se você pegar o versículo de número 42, a irmã Natália já vai colocar aqui na mídia, você vai observar que aqui na epígrafe da Almeida Revista Atualizada, por exemplo, o que é epígrafe, pastor? Em cima do versículo 42 está escrito, como viviam os convertidos, ou dependendo da tua versão, tem um outro tema acima. Só que esses que estão de negrito, acima do versículo 42, olhe para mim, deixa o pessoal chegar, olhe para mim. Os que estão acima do versículo, eles não são inspirados, tá? Isso aí é as editoras que colocam. Por exemplo, deixa eu explicar para você. Quando você vai ler a parábola do filho pródigo, está escrito lá, a parábola do filho pródigo, está errado, viu? O Dr. Kenneth Bailey vai dizer que o tema mais propício seria a parábola dos 2 filhos insensatos. Então, às vezes pode dar certo e às vezes pode dar errado. Um outro exemplo é João, capítulo de número 13, que está lá no lava-pés de Jesus, dizendo uma lição de humildade. E para quem conhece a Palestina e os costumes, aquilo ali é o que, pastor Narciso? Aquilo ali é um sinal, é Jesus ensinando o que é ser diácono. Não é só humildade, mas é diaconia ali. Então, as epígrafes não são inspiradas. Só as epígrafes dos salmos são inspiradas. Ali sim, são as mesmas que estão nos textos originais. Então, como eles colocaram aqui como viviam os convertidos, eu peguei alguns textos aqui. Repitam comigo, digam doutrina, apóstolos, comunhão, temor, maravilhas, sinais, criam e comum. Agora diga, repita comigo, proscartero, didaquê, apóstolos, koinonia, phobos, teras, semeion, pistel e koinos. Você falou as mesmas palavras em grego, viu? Esse texto aqui é muito interessante, porque esses termos aqui, e esse versículo, ele é chave. Por exemplo, no século 21 que nós estamos vivendo, o livro de Atos dos Apóstolos parece que ficou desatualizado. Por quê, pastor? Porque muitos pastores, e até pastores de igrejas históricas, igrejas tradicionais no Brasil, pegaram o livro de Atos e parece que afastaram ele da sua escrivaninha, e agora estão usando a igreja para fazer entretenimento. E é muito comum você ver em diversas igrejas, até igrejas de cunho reformada, você vê todo tipo de entretenimento dentro da igreja. Quando você pega 2 gigantes da fé, que são Lutero e João Calvino, que tem praticamente uma influência muito grande até na liturgia do nosso culto, vocês vão ver que eles tinham algo muito em comum, com pequenas diferenças. O que era que eles tinham em comum, pastor? Eles tinham em comum que eles prezavam pelo um culto didático pedagógico, aquele culto que a palavra era o centro da reunião. Pouco se cantava. Por exemplo, se você for pesquisar um pouco sobre o Dr. John MacArthur, que é um pastor de uma igreja nos Estados Unidos, parece que é Flórida, Califórnia, é um pastor na Califórnia, muito conhecido, muito conceituado, viu? Lá, John MacArthur não gosta que no culto dele, lá não tem bateria. O Tiago não ia ter ministério na igreja do John MacArthur, porque na igreja do John MacArthur não tem bateria. Lá é um órgão e alguma coisa. Então, ele é um pastor tradicional
ao máximo, pegando um cunho da reforma, porque, por exemplo, se você visitar uma igreja gótica do século XV, do século XVI, vocês vão ver que os púlpitos delas ficavam em cima, porque ali o pregador ou o orador se sobressaía para que a plateia pudesse ter a primazia para ouvir a palavra. Lutero, quando foi expor a carta aos Romanos, ele ficou de 1517 a 1518 expondo a carta. Ele passou mais de um ano pregando só na carta de Romanos. Então esses homens tiveram um grande cuidado, porque eles sabiam que a única maneira de haver avivamento e de haver um culto litúrgico bíblico é se a pregação das escrituras fosse o principal centro do culto. E cá para nós vamos visitar algumas igrejas, eu saio de vez em quando para pregar. Nós vamos visitar algumas igrejas e nós vimos que a palavra perdeu o seu espaço no culto. Se canta o departamento A, departamento B, departamento C, se apresenta o teatro, se apresenta os irmãos da peça, se apresenta não sei quem. Quando está dando 9 horas, 10 para 9, vamos ouvir a palavra, e o infeliz do pastor ainda fala assim: não é no muito falar. Aí, meu irmão, o negócio complica para o nosso lado. Pega na história da Bíblia e na história da igreja, e você vai ver que todas as vezes, sem exceção, olhe para mim, todas as vezes, sem exceção, que aconteceram um avivamento na história da igreja, foi quando a Bíblia esteve no centro do culto. Porque ela tem, e esse texto aqui está dizendo isso, versículo 42, leia comigo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A palavra perseveravam, proskatereo no grego, ela significa: eles se dedicavam, eles continuavam, eles permaneciam, eles esperavam. Olha que coisa interessante. Por mais que pastores queiram mudar a regra, o ponto que Cristo, preste atenção, por que doutrina dos apóstolos? Porque palavra doutrina aqui é didaquê, significa no original instrução no que tinha ensinado. E por que dos apóstolos? Porque apóstolo nesse contexto aqui em Atos 2 significa alguém credenciado pelo próprio Cristo. Então por que a igreja primitiva foi tão diferenciada? Pergunte por quê, pastor? Porque eles receberam ensinamento de pessoas que foram credenciadas pelo próprio Senhor Jesus. A igreja primitiva pegou ensinamento de homens que andaram com Jesus, que viram o ensinamento dela. E por que o doutor Lucas faz questão de falar didaquê dos apóstolos? Porque aqui tinha o didaquê dos gnósticos, aqui tinha o didaquê das comunidades de Qumran, aqui tinha o didaquê dos fariseus. Mas o segredo da igreja, escute, talvez algum pastor esteja aqui, tem alguns pastores aqui nessa noite, ou na internet, e você pensa que o que vai entreter o jovem é forrozão de Jeová, a balada gospel, o retiro, o 7º encontro com Deus do ano. Não, nunca, isso aqui é algo absoluto. Que é algo absoluto, pastor, é algo que não pode ser mudado. E a única fórmula que não pode ser mudada é essa. E a igreja nunca vai poder mudar algo. Pergunte o que, pastor? A oração, a comunhão, da glória, irmão, melhora, a doutrina. A igreja sempre cresceu assim, a igreja sempre caminhou assim, a igreja nunca precisou de um plano B, a igreja nunca precisou entrar no pragmatismo, a igreja nunca precisou ser ecumênica. Os apóstolos, irmão, olha que coisa interessante, no capítulo de número 2, quando Pedro recebeu a ação do Espírito Santo e pregou, ele estava tão cheio, Mateus capítulo de número 16, versículo de número 16 ao versículo de número 18, o Senhor Jesus olhou para ele e disse assim: tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha eclesia, e as portas do Hades, no original, não prevalecerão contra. Aí tem gente que pensa que Pedro estava com a chave do céu na mão, ou com a chave do inferno. Só que quando Jesus fala de chave, é alegórico, é simbólico, é uma metáfora. Quando ele está dizendo: Pedro, eu te dou a chave, ele está dizendo assim: olha, eu te dou autoridade. A chave aqui significa o quê? Pregação da palavra. E a primeira pregação de Pedro após a descida do Pentecostes foi tão impactante, irmão, escute isso, segura.
capítulo 2, versículo 37 e versículo 38. Sabe o que é lindo? Só fala se você dá glória. É que ele pregou expositivamente. Ele vai pegar um texto do profeta Joel. Eles tinham Bíblia. Pedro não foi falar a coisa da cabeça dele. Ele falou assim, glória. Ele falou assim, deixa eu pegar a Bíblia. Nossa Bíblia é o Antigo Testamento, então deixa eu ler. Disse o profeta Joel, começou a narrar o texto que você conhece de cor. E isso começou a aplicar tudo na Bíblia em Cristo. Quando ele terminou, escuta, olha como foi o Espírito de Deus. Jerusalém, segundo o doutor Daniel Hopes, tem 25 mil habitantes que moram aqui. Nesse período de festas, tabernáculo, colheita e Pentecoste, em rumo está a Páscoa. De 25 mil ia para 100 mil. Lembra que em Atos 2, versículo 8, 9, 10 e 11, tem quase 17 nacionalidades diferentes. Por quê? Porque o Espírito Santo nesse tempo levava para Jerusalém pessoas de todos os lados, de todas as comunidades, de todos os lugares. Vinha da Ásia, vinha do Oriente Médio, vinha da Galileia, vinha de Decápolis, vinha da Bereia, vinha da Judeia, vinha pessoas de todos os lugares. E nesse dia foi estratégico. Por quê? Porque Pedro e os 120 pregaram em línguas que eles nunca falaram, viu? E nesse dia aqui, 100 mil, olha, esse dia foi tão importante na história da igreja, que daqui, irmão, se tu não dá glória nessa, eu paro de pregar, em nome de Jesus. Esse dia foi tão importante na história da igreja, que desse dia aqui, nasceu a igreja de Antioquia, nasceu a igreja de Alexandria, nasceu a igreja de Roma, nasceu a igreja da Ásia, ai, aleluia. Escute, Paulo tinha um desejo tão imenso de chegar em Roma. Só que quando Paulo chegou em Roma, a igreja romana já estava fundada. Quem fundou, pastor? Segundo alguns teólogos, Epáfras. Por quê? Porque no dia de Pentecostes, no dia de Pentecostes, Epáfras estava aqui e foi impactado. Irmão, Pedro estava tão cheio, só vou parar quando tu dá glória, tão cheio, que quando ele termina o sermão, as pessoas estão tão impactadas que elas perguntam assim: varões galileus, não vou melhorar, varões assembleianos, como é que a gente faz para ser crente? Glória! Se você observar comigo, capítulo de número 2, versículo de número 41, irmã Natália. Então os que aceitaram a palavra foram batizados. Havendo um acréscimo naquele dia, quando Deus disse, eu te dou a chave, Pedro. Glória. A chave que o Senhor entregou na mão de Pedro é a pregação do Evangelho. Olhe para o seu irmão, olhe para ele, diga assim para ele, essa chave está na tua mão. Não, ele não entendeu. Se tu falasse chave de carro, ele dava glória. Dá mais uma chance para ele, diga, essa chave está na tua mão. Olhe para mim, a primeira chavada que ele deu, meu irmão, a primeira dobrada de chave no óleo, quase 3 mil agregados. Só que o texto aqui está dizendo que nesse mesmo dia aceitava a palavra e era batizado. Aceitava a palavra e era batizado. Por quê? Pastor Narciso, porque nesse contexto, deixa eu explicar para você. Aqui, batismo significava confissão pública. Como não existia apelo, quem quer aceitar Jesus, as pessoas que desciam as águas, elas davam evidência pública que estavam saindo ou do gnosticismo ou de outra filosofia e se integrando ao cristianismo. Então, ser batizado aqui é confessar a fé publicamente, porque eles desciam. Aqui tem 2 pontos. Hoje, na Assembleia de Deus, que é o nosso meio, para uma pessoa descer as águas, primeiro ela tem que passar por um período probatório. Ela aceita Jesus, ou melhor, Jesus aceita ela passa a congregar. Aí essa pessoa fica um tempo, o pastor e a igreja ficam analisando. Quando o pastor vê que essa pessoa já tem uma maturidade cristã, já entende o que é justificação, santidade, já entende o que é adoção, já entende o que é regeneração, já entende o que é Bíblia, já entende o que é expiação de Cristo, aí o pastor fala, olha, tu está preparado para descer. Mas por que aqui ele batizou? Pedro não teve dúvida nenhuma, glória, que nesse dia, depois da pregação, todas aquelas pessoas foram regeneradas pelo poder de Deus. E a igreja então tomou proporção imensa. Sabe o que eu acho interessante? Olha, que aqui é um novo começo. Pergunte por quê, pastor? Porque de 7 mil que viram Jesus multiplicar pão em João 6,
só sobraram 120 que não perderam a fé. Cadê toda aquela multidão que seguia Jesus? Cadê toda aquela multidão dos milagres? Cadê toda aquela multidão que ia ver os sinais de Cristo, os semeiam de Cristo? Só sobrou 120. Segundo a tradição, o cenáculo de Atos 2 era a casa de João Marcos. E esse texto me intriga, me chama a atenção. Eu acho lindo essa exegese. Pergunte qual, pastor? Judeu não ora sentado, judeu ora em pé e levantando a mão. E o texto diz que de repente estavam todos assim. Ninguém estava orando, porque avivamento não pode ser gerado por você. Você não entendeu. Avivamento é algo do céu. Avivamento é algo que Deus faz acontecer. Avivamento é algo que Deus deu para a igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Diga assim: eles perseveravam na doutrina de alguém credenciado. Ou seja, por que a igreja cresceu? Porque não era qualquer tipo de ensinamento que eles recebiam. Porque, irmão, olha isso. Porque nunca se levantou no planeta Terra, até hoje, depois de 2000 anos, uma igreja como essa. Porque o alimento, a perseverança, as orações, a comunhão, era por alguém que recebeu o credenciado. Oh, glória! É interessante que em alguns momentos da caminhada do Senhor Jesus, quando ele estava com os 12, ele olhou para eles e disse assim: olha, levante a mão de vocês, que essa palavra é profética, por favor, levante. Ele diz: e eu vos darei poder, e eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, para orarem nos enfermos e eles serão curados, falarão novas línguas, expulsarão. E eles receberam essa palavra. Então olhe para mim, quando eles viram Jesus ascender, e caiu a ficha, porque, irmão, eles só prestaram aqui, eu digo, e abro a minha boca para dizer isso numa interpretação, que aqui eles foram regenerados. Pergunte por quê, pastor? Porque até o Getsêmani, Pedro ainda tinha uma espada cortando a orelha dos outros. Então, depois dessa ação aqui, eles entenderam que não era com a força do seu braço, mas com a força do... Não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o profeta Zacarias, dizendo o Senhor. Sim ou não? Depois desse dia aqui, olha só, Pedro recebeu a autoridade, ele é o chefe apostólico, ele chama os 12, ou melhor os 11, porque ainda vão consagrar o outro em Atos capítulo de número 6, ele chama os 11 porque Judas traiu. Quando ele chama os 11, ele reúne e diz assim: olha, vamos só seguir o que ele mandou. Aí escute, a Bíblia mudou, sim ou não? Sim ou não, crente? O que mudou foi o tempo, foi a cronologia. A palavra inspirada continua a mesma e continua de pé. Aí os pastores de hoje podiam pegar a receita do bolo que está aqui. Oh, glória. Está aqui, irmão. Pergunte qual, pastor? Olhe para o seu irmão, olha, crente, para ele e diga assim: tem que perseverar, tem que ter comunhão, tem que saber a doutrina que segue, tem que ter vida de oração. Está aqui. Escuta, comunhão, repita comigo, diga, fale em grego, diga koinonia, significa caridade, comunhão. Essa palavra aqui significa compartilhar, era uma distribuição que tinha o interesse comum de todos, porque o texto vai dizer que quem tinha, irmão, você já viu isso em algum lugar? Quem aceitou Jesus e era empresário, vendeu o que tinha e falou: Pedro, toma conta. Meu irmão, se isso aqui não é Deus, eu não sei o que é. Porque o cara tem pena de dar R$1 para a obra missionária. Imagine dar uma empresa. Os caras foram tão tocados pelo Espírito de Deus que eles pegavam as propriedades e diziam: nós não queremos saber de outra coisa, nós só queremos o poder. Eram os crentes do primeiro amor. Toma, apóstolo, toma, Pedro, toma conta. Aí Pedro disse assim, ó, no versículo, lê comigo o versículo de número 43. Em cada alma havia temor. Havia o quê? A palavra temor é a palavra phobos no grego, que significa, medo. Aleluia. Aqui é usado como uma metonímia, que dá a ideia de assombro, de espanto, de admiração. Por que eles tinham medo? Espanto,
admiração. O versículo seguinte diz: e todos creram, pisteu. Esse crer é um crer absoluto que tu é cristão. É um crer absoluto que tu crê naquilo que os apóstolos estão falando. Por que eles creram? Versículo 46. Aleluia. Só confirmar aqui. 43. E tinham temor, porque muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Por que, pastor Narciso? Irmão, olhe para mim. Como é que não vai acontecer sinal? Tem comunhão, tem ensino bíblico, tem vida de oração, todo mundo é em comum, não tem panelinha, não tem grupinho, não tem bloquinho, não tem crente A, não tem crente B, é um só propósito. Aí o Espírito Santo está falando: olha, o canal está limpo. Por que a gente não vê isso mais hoje? Porque está tudo fora do lugar. Quanto tempo faz que tu não ora? Cadê o glória? Acabou glória. Quanto tempo faz que tu não lê a tua Bíblia? Quanto tempo faz que tu não tem comunhão com o irmão que senta do teu lado? Quanto tempo faz, irmão, que tu não reparte nada com ninguém? Enche a boca para dizer: Deus me abençoou, tem um salário de 10 mil e o vizinho dele está comendo ovo todo dia. Está pegando o baile do espírita, que é filantrópico até o tutano. Está pegando o baile do católico, que é filantrópico até o tutano. Fala que tem Cristo, mas não tem coragem de dividir 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz. Vou mais além, não tem coragem de dividir nem a oração. Ele é tão egocêntrico que a oração dele é só para ele: me abençoa, me usa, me levanta, me dá emprego. Quando nós vamos ver os sinais? Nunca. Para ver os sinais, glória. Tinha, irmão, não tinha como não acontecer sinal. Eles estavam na direção que Deus queria. Estavam em comunhão. Lá não tinha ninguém olhando feio para o outro. Estavam em oração. Estavam constantes. Partir do pão aqui significa sentar na ceia e comer. Se Pedro comia coxa, o porteiro também comia coxa. Se Pedro comia do peito do frango, o porteiro também comia do peito do frango. Não tinha divisão nenhuma. Aí escute, quando a sociedade olhou e viu o estilo de vida, escute, deixa eu abrir um parêntese aqui. Não é que era um estilo de vida fechado, não era. Só que era um estilo de vida diferente. Quando o pessoal de fora olhava e viam como os cristãos viviam, eles tinham medo, temor. Por quê? Sabe por que eles tinham medo? Escute, lá vai Pedro. Lá vai uma multidão de 120, uma pequena multidão de 120, vai um avivamento com ele, 120, pá. Quando Pedro, vamos orar, pessoal, vamos. O texto diz, e eles permaneciam unânimes no templo em oração. A Bíblia não diz que era Pedro, a Bíblia diz que era todos. Por que eles tinham medo? Porque Pedro está andando para o templo, quando ele chegava lá: olha Pedro, tem um camarada pedindo esmola. Mas não tem problema, levanta. Como não vai crer? Quando Pedro, então, irmão, escute, quem desafiava Pedro? Ananias vendeu o terreno. E Pedro olhou para ele e falou assim: rapaz, tu enganou o Espírito de Deus, tu não vendeu por isso. E o homem caiu durinho. Temor. Eles viam que a palavra de Deus era manifesta na vida daqueles homens. Hoje os pastores são mais conhecidos pelos escândalos do que pela sua vida de comunhão com Deus, e sua vida de oração, e sua vida de doutrina bíblica. Hoje as pessoas lá de fora não almejam mais querer ser cristão. Por quê? Porque ninguém sabe mais quem é cristão e quem não é cristão. Tem uma abençoada aí com 5 casamentos dizendo que é serva de Deus. Tem um outro abençoado aí na mídia dizendo que é servo de Deus, mas é todo doido, faz tudo que o mundo quer. Relativizaram tudo. Deus
Goste você ou não, dobre você a cara ou não, goste você ou não do que eu vou falar, mas Deus nos chamou para sermos diferentes. Deus nos chamou. Escute, nós não somos melhores do que ninguém, estamos longe de ser melhores do que alguém, mas nós temos comportamento diferente. Aleluia. Repita comigo para terminar. E todos tinham algo em comum. Comum é koinos, algo que pertence de igual maneira a todos. A igreja tinha um foco: pregar o reino, pregar o evangelho, expandir o nome do Senhor, expandir o nome de Cristo. Deus foi quebrando protocolos. Lucas está narrando isso aqui como uma ação do Espírito de Deus de uma forma tremenda. Ou seja, nós não precisamos de nada. Está aqui, irmão. É perseverar na oração, é Bíblia no culto de ensino, é ter comunhão, e o resto o Espírito de Deus vai fazer. Sabe qual é o problema da nossa geração? É que o irmão quer, olha, hoje tem paladar de todo gosto. Quando o camarada entra numa igreja que ele é confrontado, não, vou para ali, para aquela ali, porque ali o pastor só prega coisa boa. Vai. Crente tem que estar ouvindo peia todo o tempo, meu irmão. Pergunte por quê, pastor? Pergunte por quê, pastor? Porque a nossa natureza é má. Olhe para mim aqui. Imagine só. Chegou um visitante hoje aqui, só um exemplo. Ou uma visitante. Aí ele entrou na porta, sentiu. Irmão, é impressionante, escute. Você pode entrar aqui e você vai sentir essa atmosfera diferente. Isso aqui você não vai encontrar num bar. Não encontra. Não encontra. Isso aqui você não encontra cheirado. O cara pensa, o cara que cheira, que usa droga, que faz tudo o que a carne dele quer, ele pensa que ele é o cara. Eu já bebi, irmão, eu sei o que é ficar ligado, eu sei o que eu estou falando. E eu ficava ligado. Nada é. Tu quer sentir um êxtase? Vem para a Santa Ceia. A gente voa aqui, meu irmão, na Santa Ceia. E outra coisa, o camarada está lá curtindo a vibe dele, pá, tocando o pop som dele, pá, fumando um cigarro, tomando uma, pode pegar uma AIDS ali mesmo. Quando é no outro dia ele está liso, gastou todo o salário dele, amanhece liso com dor. E aqui não paga. Levante a sua mão. Levante a sua mão em nome de Jesus e receba essa palavra. Nós estamos no melhor lugar da terra, onde tem abundância de graça e de alegria. Aí o cara entrou lá na porta, sentou, só que ele está com 3 mulheres fora. Aí Deus encaminha ele, vai por ali. Ele entrou na Universal, para de sofrer, não deu certo, ele continua sofrendo. Ele foi para uma outra, não deu certo, aí ele entrou numa igreja que gosta de pregar o que Jesus ensina. Não é só essa, tem muitas. Aí ele entrou e sentou numa cadeira. Quando ele entra numa igreja que prega o evangelho coach, o pastor está aqui dizendo: levante a sua mão agora aí, que Deus vai te abençoar, Deus vai te dar vitória, vai mudar a tua história, vai fazer tal coisa, isso. Aí ele pensa assim: nossa, se eu estou com 3 mulheres e Deus está me abençoando, já sei o que eu vou fazer, vou sair daqui e vou arrumar mais uma. Aí quando ele entra numa igreja que o pastor está dizendo: te arrepende ou tu vai para o Hades, te arrepende ou tu vai para o inferno, deixa a prática, deixa o pecado, deixa. Ele pode sair até com raiva, ele vai dobrar o berço, ele vai ficar com raiva do pastor, vai ser mais um inimigo no meu caderno, mas a semente foi jogada. Aí Paulo diz o quê? Pode ser que não seja hoje, mas vem outro e vai colher. Olhe
Olhe para o seu irmão, segure na mão dele e diga: o segredo é perseverar. O segredo é continuar. Nós estamos no caminho certo. Ei, está entrando água no barco, não desiste. Jesus está contigo. Segura. Quando os apóstolos deixam, porque assim, a maioria deles no começo, olhe para mim, já vou ter uns 5 minutos. A maioria deles começou o ministério. Apóstolos, um dos termos, não é só quem é credenciado, mas é alguém que foi enviado. Receberam a credência de Cristo, credencial, e Cristo disse: vão fazer missões, vão ser enviados. Quando eles saíam das comunidades, sempre tinha um informante. Lembra da carta de Corinto? Alguém escreveu: Paulo, o negócio está pegando aqui, Paulo. Tem um rapaz que está deitando com a mãe dele. O Satanás está no culto aqui, está todo mundo querendo falar em língua. Meu Deus do céu, Paulo, vem, que negócio. Paulo sempre tinha um informante. Quando os apóstolos saíam, quem ficava responsável? Um bispo, ou um ancião, um episcopo, um presbítero, ficava responsável. Só que às vezes, Joel, quando eles saíam, passavam 2, 3 meses fora, quando eles voltavam, não era mais culto didático, era campanha. Pergunte por quê, pastor? Porque no culto didático demora mais. É degrau por. E você e eu somos imediatistas. Aí quando Paulo e Pedro chegavam, alguém chegava, já tinha alguém vendendo óleo. Aí Paulo falou assim: peraí, o que foi que eu falei após a pregação para vocês? Bora fazer uma reunião, bora. Eu não disse: e perseveraram na doutrina. Ô irmão, bora pegar só uma palavra para acabar, bora. Lucas 16, depois que aconteceu que ambos estão no inferno, um pede para o Senhor: Senhor, deixa que eu volte, Senhor. Eu tenho uns parentes lá, e se eu contar para eles como é aqui, Senhor, eu tenho certeza que eles vão se converter. Olha a resposta de Jesus: Ele tem a lei, e os profetas. Como Jesus está escrevendo no Novo Testamento, não tem nenhum profeta vivo. Então o que é que Jesus está falando para ele? Eles têm a palavra. Você tem isso aqui, Se eu falasse: você tem um carro novo, vou te dar mais uma chance. Você tem isso aqui na sua mão. Fique de pé. Meu Deus. Você pode dar um abraço no seu irmão aí? E diga para ele: persevere, tenha comunhão. O meu Deus não está morto, nem pendurado. Cante. O meu Deus não é de prata, nem de bronze, nem de ferro. O meu Deus está tão vivo, está olhando. O meu Deus quer acabar com esse sofrer, para ser abençoado. Não precisa pagar a promessa. Jesus Cristo já e a vitória já é certa. Não se iluda com essa vida, o caminho é Jesus. Levante agora, levante a sua mão direita aí, isso, e diga para ele, cante, Pai. Jesus, Ele é o Rei da Glória, Ele é o único que pode te dar vitória. Jesus é
glória. Ele é o único que pode te dar vitória. O meu Deus não está morto, nem pendurado no... O meu Deus não é de prata, nem de bronze, nem de ferro. O meu Deus está tão vivo, está olhando. O meu Deus quer acabar com esse sofrer. Oh, para ser abençoado, não precisa pagar promessa, não. Jesus Cristo já, e a vitória já é certa. E não se iluda com essa vida, o caminho é Jesus. Levante agora, levante a mão aí, meu irmão, e celebre o nome do Senhor e cante, vai! Jesus, Ele é o Rei da glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Jesus Ele é o Rei da glória. Ele é o e pode te dar. Não existe, diga comigo, declara, e não existe outro Deus mais forte do que o meu. O nome dele é Jesus, o Rei da glória. Jesus é o Rei da glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Jesus Ele é o Rei da glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Tem alguém para voltar para Jesus? Pastor, estou afastado, estou afastada. Jesus está te chamando nessa noite para fazer uma nova aliança com Ele. E eu e a igreja, nós queremos orar por você. Tem alguém? Pastor Narciso, eu preciso voltar. Eu preciso de uma nova aliança com o Senhor. Eu tenho ministério, eu tenho chamada. Eu quero orar por você. Tem alguém, irmão, que quer se entregar para Jesus nessa noite? Quer voltar para a casa do Pai? Jesus está te chamando, dizendo: volta, que eu tenho um projeto de salvação na tua vida. E nós queremos orar por você, porque você foi um escolhido de você, é um escolhido do Senhor. Aleluia. Tem alguém que quer aceitar Jesus como Salvador, se entregar para Ele nessa noite? Aleluia. Nós louvamos o teu nome. Não existe outro Deus mais forte do que o meu. O nome dele é Jesus, o Rei da glória. Jesus é o Rei da glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Ele é o Rei da glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Não existe, para encerrar, e não existe outro Deus mais forte do que o meu. O nome dele é Jesus, o Rei da glória. Amém. Sente, vamos encerrar já. Aplauda ao Rei Jesus. Amém. A palavra nos renova, né, irmão? Ela tem esse poder de nos renovar. Está aqui nossa programação semanal, tá? Como os irmãos podem observar, amanhã nós temos ensaio para o nosso coral. Terça-feira nós temos nosso culto de ensino. Não falte.
Terça-feira, 19h30, nós estaremos aqui com uma palavra para você, com certeza. Quarta-feira, tem um estudo sobre os fundamentos da cruz na casa do diácono Rafael. Quem vai estar ministrando será a nossa irmã Érica, às 19h30, lá no conjunto Sancler Passarinho. Quinta-feira, nós temos culto de rua no Monte das Oliveiras, Rua 13 de Maio, número 14, lá na casa do diácono Leonardo, também às 19h30. Sexta-feira nós temos nosso culto de jovens, sábado, consagração para toda a liderança e igreja, domingo, culto da família às 18 horas. Nesses 2 últimos domingos do mês de julho, não haverá escola bíblica. Nós encerramos 6 meses de trabalho, onde nós trabalhamos história do cristianismo e história do pentecostalismo. Então foram 6 meses puxados, sem folga, sem falha. Então esses 2 últimos domingos, como nós estamos no mês de julho, vamos dar aí esses 2 últimos domingos para os professores pegarem um balneário aí, com cuidado, com respeito, né? E aproveitar aí uns dias aí de folga para descansar, para curtir a família. E voltamos dia 1/8 com aulas sobre o Antigo Testamento. Nós estaremos trabalhando Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth. Então nós vamos trabalhar esses livros até o final do ano com mensagens, com aulas expositivas falando sobre cada um desses livros. Vamos trazer contexto histórico, cultural, político, religioso, teológico, fazer as aplicações. E tu não deu glória porque tu não quis. Amém? Não perca, participe. No final do ano nós vamos estar entregando para os nossos irmãos, escute só, nós já vamos encerrar, nós vamos estar entregando para os nossos irmãos o certificado de 1 ano de escola bíblica. Vamos ter uma feira com a apresentação dos alunos. Hoje tivemos um café da manhã abençoado, comemorando aqui o nosso semestre. Nós temos 6 professores qualificadíssimos trabalhando na escola bíblica, e cada domingo é um que vem ministrar uma aula abençoadora. Quantas pessoas foram abençoadas nesse primeiro semestre na escola bíblica? Levante a mão aí, por favor. Infelizmente, muitos irmãos ainda estão em falta e precisam acordar e aproveitar a escola bíblica dominical. Amém? Tem mais algum anúncio, mais alguma coisa? Tem? Mais algum anúncio, mais alguma coisa? Rafael, Léo, está tudo ok? Então fique de pé, vamos orar. 8h07, vamos encerrar o nosso culto. Terça-feira, mesmo horário, mesmo canal. Não falte, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Pai, leva-nos em paz e em segurança. Muito obrigado. Obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Tu és maravilhoso. Continua nos abençoando. Abençoa a tua igreja, o teu povo. Abençoa os diáconos, obreiros da tua casa, todos os nossos membros, visitantes, amigos. Muito obrigado por tudo. Obrigado pela tua palavra que nos exortou, nos edificou e nos consolou. Se, Senhor, meu Deus amado, faz conforme a tua vontade. Ora, Senhor, oramos, Senhor, para que o Senhor possa realizar tudo aquilo que te apraz. Nos ensina a viver em perseverança, em comunhão, nos ensina a partir o pão, estar em oração até o arrebatamento da igreja. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as comunhões e consolações do Espírito Santo seja com toda a nação de Israel, com toda a igreja, e que a igreja do Senhor possa dizer... Amém. Dê a paz do Senhor para o seu irmão. Está encerrado o nosso culto. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.